Agora, escuta essa história exclusivo. Um rapaz gravou o momento em que ele leva tiros. E quem atira? O sogro dele. Você vai ouvir. É desesperador. Ele foi baleado em frente à família. Família toda prestigiando uma conversa que de repente vira discussão. E aí, a partir de então, as pessoas ficam assustadas com tudo que estava prestes a acontecer. Deixa eu conversar com o Tiago Silva. O Tiago mandou pra gente hoje essa informação. Ô Tiago, momentos de terror vividos por este homem e o sogro, o rapaz atira na frente de toda a família, Tiago Silva. Pois é, Furlan, eu estou aqui em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba. É uma matéria exclusiva, você acompanha aqui no Balanço Geral. É uma briga de família que terminou, infelizmente, com a morte do Anderson de Oliveira, 26 anos. Estava feliz da vida, o Anderson tinha passado numa entrevista de emprego, estava tentando reatar o casamento, uma vida nova com a ex-companheira, mas tinha um problema no passado. Qual que era o problema? Qual que era a briga dele com a família? A briga do Anderson com o ex-sogro, com o Cícero, é porque a informação, o filho do Anderson é uma criança de 3 anos. O filho confidenciou ao pai que o vovô Cícero tinha mexido na criança. O Anderson ficou sabendo do BO, ficou sabendo da história, procurou o Conselho Tutelar e falou: olha, o meu filho contou isso pra mim, meu filho tem 3 anos a criança e meu filho não mente. O Conselho Tutelar, então, abriu um procedimento, abriu uma queixa, uma investigação que foi parar aqui na delegacia da Fazenda Rio Grande. Ontem o Cícero chamou o Anderson para uma conversa e falou assim: se você não retirar a queixa, você vai morrer. E aí a gente teve acesso exclusivo, o Balanço Geral está acompanhando essa história. No momento em que os dois começam a discutir e o Anderson fala assim: não, eu não vou retirar a queixa. Ah, você não vai retirar? Então você vai morrer. Acompanhe o momento em que o Anderson registra o próprio assassinato. Você vê só aqui no Balanço Geral. Veja. Ele não fez nada. Não fez nada. Agora tá de boa. Ele tem 3 anos, cara. Não tem que fazer nada. Não fez nada. Não falou nada. Não sei o que ele faz. Igual eu falei. Você acabou de falar. Você vai morrer antes, do mesmo jeito. Para. Meu Deus do céu. Cícero, não! Cícero, não! Cícero! Não, Cícero! Pelo amor de Deus! Cícero! Forte isso, hein, Furlan? Forte essa história, o desespero da ex-companheira. Ele estava tentando reatar o casamento, a criança chora o tempo todo, a criança testemunhou a morte do próprio pai. O Anderson ele foi levado aqui à UPA da Fazenda Rio Grande, não resistiu aos ferimentos, chegou sem vida e o Cícero desapareceu. Hoje a família pediu o Balanço Geral aqui em Fazenda Rio Grande, pediu por justiça, a gente percorreu aqui o local onde o Cícero poderia estar escondido, não o encontramos e a gente está acompanhando a operação da polícia porque tenta prendê-lo ainda no dia de hoje. O irmão, o Adam, é irmão da vítima fatal, o irmão do Anderson. O Adam, no momento difícil, ele também conversou com a gente e ele contou o sentimento da família nesse exato momento. Veja. O cara veio aqui, matou ele, né? Porque o Anderson fez um BO, que ele, segundo o Anderson, ele tinha molestado a criança. O piazinho do Anderson tem 3 anos e o Pia falou que ele pegou nas partes dele. Daí o Anderson foi lá, fez o BO, boletim de ocorrência. E o rapaz, resumindo a história, o rapaz pegou e não aceitou. Como ele não aceitou, ele chegou aqui ontem, era umas 4 horas da tarde, e falou que se ele não retirasse essa queixa, ele ia ser morto. Meu irmão se virou, ele deu um tiro nas costas. Pelas costas. E daí aquela gritaria toda, ele saiu correndo atrás do meu irmão, deu mais um, deu 2, 3 tiros nele. Daí meu irmão conseguiu correr até aqui embaixo, né, próximo da nossa casa. E infelizmente ele estava com vida. Ele chegou no UPA, tentaram reanimar ele e ele veio a óbito.
É isso. Esse fato registrado aqui, a família está desesperada, chamou o Balanço Geral. Nós registramos essa situação por aqui. O menino, 26 anos, rapaz, registrou o próprio assassinato, uma coisa terrível. A polícia segue trabalhando e ainda hoje, mais detalhes exclusivos que você só acompanha ao longo do Balanço Geral. Furlan. Exclusivo, você vai ver comigo mais novidades agora no caso do jovem que grava o momento em que ele leva tiros do sogro e é desesperador. Ele foi baleado diante da família. Eu mostrei o áudio para vocês aqui, agora há pouco. Se você não viu, eu já vou repetir para você. Tem muita gente pedindo para ver de novo. Mas o Thiago Silva está ao vivo aqui comigo porque ele tem mais informações sobre esse caso, Thiago. Pois é, Furlan, porque a polícia toda está na rua aqui na região da Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba, à procura do Cícero. O Cícero é o padrasto da ex-mulher do Anderson. O Anderson, que estava tentando reatar o casamento, era como se fosse o sogro, o ex-padrasto, o padrasto da ex-mulher do Anderson, que foi assassinado, né? Então, para ficar bem claro em relação ao autor deste crime, que está sendo procurado pela polícia da Fazenda Rio Grande, nós acompanhamos a diligência da polícia na rua, polícia à procura do assassino. Eu estou com o delegado responsável pela investigação, Dr. Paulo César Eugênio Ribeiro, que está na rua desde cedo, delegado, as equipes aqui da Delegacia da Fazenda Rio Grande na rua. O objetivo é prender o Cícero, que era como se fosse um sogro, né, do Anderson, autor do crime. Não há dúvidas da participação dele no assassinato, delegado? Boa tarde. Sim, boa tarde. Os policiais eles estão nas ruas desde o início de ontem, né, desde o início do fato que aconteceu na noite de ontem, à procura dessa pessoa, né, que seria o autor aí desse crime. O nosso papel não se resume também só a isso, né? Nós vamos materializar, juntar todos esses elementos aí para poder confirmar e ele ser processado por esse crime. Já existia uma investigação a ser apurada aqui, porque a informação que os dois discutem ontem, porque o Cícero teria mexido no filho do Anderson. Há uma desavença em relação a isso, há uma briga e existia já uma apuração desse fato aqui, delegado? Sim, a princípio a gente trabalha com essa hipótese, não descartamos outras, né? Isso vai ser confirmado no decorrer das investigações, mas existe sim essa possibilidade, ela está sendo investigada aqui pela equipe. Delegado, ele efetua 2 disparos, efetua tiros, né, na direção da vítima e pelas costas. O que a polícia pode falar em relação ali à questão do assassinato? Momentos antes, há uma discussão? Sim, teve uma discussão naquele momento, né? A ocasião em que o autor saca a arma e efetua esses 2 disparos. Nesse instante, a vítima corre, mas vem a cair já falecida, né? O que a gente apura agora é como ele conseguiu essa arma, né? Que também vai responder por esse crime, além do homicídio também na sua forma qualificada, que também vai responder. Tá bom. Muito obrigado ao delegado Paulo César Eugênio Ribeiro, conversando com a gente, dando detalhes e informações das buscas. A polícia segue na rua, segue à procura do Cícero. Ele é considerado nesse exato momento uma pessoa foragida. Daqui a pouco a polícia pode inclusive representar pela prisão desse suspeito, deste acusado. Seria o padrasto da ex-mulher do Anderson, que depois do crime desapareceu. Furlan. Obrigado, Thiago. Então a polícia está atrás dele. Por favor, me dá a imagem, mas sem aquele efeito. Tira esse efeito aqui. Por favor, tira. Limpa essa imagem para a gente poder mostrar a cara dele. Separa o áudio também, que eu quero que você assista. Então eu vou fazer 2 coisas aqui. Primeiro eu vou mostrar o áudio de novo. Minha produção já vai limpar essa imagem e você vai saber de quem é que a gente está falando. Então tá, me dá a imagem. Tem a imagem? Então troca. Troca por... Isso, muito obrigado. Este é o Cícero foragido. A polícia está procurando ele. Se você tem informações, pode mandar para a gente aqui no nosso Balanço Geral, 99926-1598. Ou então já liga direto para a polícia 181. Ó, tô vendo o Balanço Geral, tô vendo essa imagem, eu conheço esse homem, eu sei onde ele está, para a polícia poder prendê-lo. Você vai ouvir agora o momento em que os tiros são disparados. O sogro, esse homem aqui, ele ameaça, ele diz, você vai morrer. E ele atira várias vezes. Aumenta o volume da sua televisão para você ouvir, presta bastante atenção. Pode colocar. Ele não fez nada, não fez nada. Agora tá de boa. Ele tem 3 anos, cara. Não tem que fazer nada, não fez nada, não falou nada, não sei o que ele faz. Igual eu falei,
Você acabou de falar... Você vai morrer antes, do mesmo jeito. Para. Meu Deus do céu. Cícero, não, Cícero! Cícero, não, Cícero! Não, Cícero! Pelo amor de Deus! Cícero! Para! O homem é levado para o hospital, o Anderson é socorrido, não resiste e acaba morrendo. Impressionante. Daqui a pouco a gente volta, viu? Porque eu tenho certeza que ainda hoje a polícia vai prender esse homem.